Atenção! Esse vídeo contém assunto sensível. Ele foi considerado o rei de Hollywood e foi um dos maiores galãs da sétima arte. Ela foi uma premiada atriz de televisão e cinema, e juntos se viram envoltos em segredos dignos de uma época. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer alguns babados da antiga Hollywood. Hey sócios! Eu, Ravenk e o Fiomânio queremos convidar vocês a conhecerem o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Muito obrigado aos apoiadores e muito obrigado a você que está aqui com a gente também. Agora, vamos pro vídeo. Em abril de 98, a premiada atriz Loretta Young, então com 85 anos, se sentou com seu segundo filho e sua nora para assistir seu programa favorito, o talk show estadunidense Larry King Live. O tema da noite era estupro, mas ao final do episódio, Loretta se virou para sua nora e pediu uma explicação sobre o termo estupro em um encontro. Fiz o melhor que pude para fazê-la entender, disse a nora, e quando ela terminou, Loretta apenas disse: "Foi o que aconteceu entre mim e Clark." Loretta Young foi um dos grandes ícones da antiga Hollywood. Ela apareceu pela primeira vez nas telonas aos 3 anos de idade e aos 34 ganhou um Oscar por Ambiciosa, de 47. Aos 40 anos, ela já tinha feito mais de 100 filmes, mas ficou famosa mesmo por seu programa de TV The Loretta Young Show nos anos 50. Ainda nos anos 30, no auge de sua juventude, porém, ela era uma figura um tanto polêmica. A começar porque Loretta fugiu aos 17 anos para casar com Grant Withers, ator 10 anos mais velho que ela, para o ódio de sua família católica. Eles logo se separaram, mas a atriz ganhou fama de namoradeira e espevitada, um mau exemplo para as meninas da época. Devido à sua beleza e a esse espírito de aventura, em 1935, Loretta foi chamada para fazer O Grito da Selva, um faroeste de alto orçamento, onde um garimpeiro vai buscar uma mina de ouro e salva uma donzela em perigo. Acontece que o garimpeiro era a estrela em ascensão, Clark Gable. Já fazia anos que Clark tentava o estrelato, mas ele era másculo e até feio demais para o padrão da época, que era galãs estrangeiros, sensíveis e exóticos. Mas com a Grande Depressão econômica, seu estilo bruto e americano se tornou bem popular e mais aceitável no país. Na metade dos anos 30, ele era um forte nome no cenário e já tinha até ganhado um Oscar por melhor ator em Aconteceu Naquela Noite, de 34, comédia com Claudette Colbert. O problema é que na vida pessoal, Clark Gable abraçou a imagem vendida na sua vida pública. Apesar da dislexia, era um ávido leitor, mas não curtia ser fotografado lendo nos sets, temendo que isso prejudicasse sua imagem de macho na tela. Se tinha voz fina, engrossou, e se era tímido, se tornou um dos maiores garanhões assediadores do pedaço. Durante as filmagens de O Grito da Selva, Clark paquerou Loretta, que teria retribuído, já que sabia que boatos sobre namoros entre estrelas ajudavam a vender melhor um filme. Mas quando o trem com eles e a equipe retornou das gravações externas para Hollywood, Clark teria entrado no vagão da atriz no meio da noite e assediado Loretta, agora para valer. É bem claro o que aconteceu, pois um mês depois, a mulher de Clark convidou Loretta para um jantar, a fim de que os boatos entre a atriz e Clark acabassem. Mas Loretta não topou, isso porque tinha engravidado do galã, e foi aí que começou sua triste saga. Na época, os estúdios tinham uma solução rápida para esses casos: aborto, mas a família religiosa de Loretta não permitiria. Então, um médico foi chamado e planos foram bolados para encobrir tudo. Em abril, Loretta participou da festa de casamento do diretor Tay Garnett e, em maio, ofereceu um chá para a imprensa em seu quintal. Um artigo numa revista de junho, então, a chamou de a pessoinha mais cansada de Hollywood, pois havia meses que a atriz trabalhava 18 horas por dia. Aquela era uma velha tática da antiga Hollywood para cobertar uma gravidez inesperada. Como todos os astros viviam cargas de trabalho excessivas nos estúdios, não era uma coisa incomum que a maioria vivesse exausta. Assim, não demorou para Loretta dizer a repórteres que estava com problemas de saúde e seu médico da família prescrever para ela abster-se de trabalhar no cinema por pelo menos 2 meses.
Então, Loretta Young passou o restante de sua gravidez escondida numa cabana e sendo levada só tarde da noite para passear, para que ninguém visse sua barriga, o que logo levantou suspeitas. Rapidamente, sua família chamou a colunista de fofocas Dorothy Manners. Loretta a recebeu na cama, debaixo de muitas cobertas, mas a colunista lhe ajudou, publicando um artigo sobre ela, intitulado Fama, Fortuna e Fadiga, para dizer que Loretta estava bem, apenas muito cansada. No dia 6 de novembro de 1935, Loretta finalmente pariu uma menina loirinha de olhos azuis, a quem chamou de Jude. No mesmo mês, ela já estava na ativa, escrevendo um artigo sobre como ser bonita, fazendo filmes e aparecendo em festas para disfarçar. Já a criança, assim que cresceu um pouco, foi enviada para um orfanato. 2 anos depois, Loretta então anunciou que ia adotar 2 meninas, uma de 4 anos e outra de 23 meses. Quero esquecer o mais rápido possível que elas não são minhas, chegou a dizer Loretta a Louella Parsons, outra fofoqueira da época. Curiosamente, alguém mais tarde pegou de volta a menina mais velha e Loretta ficou apenas com um bebezinho. A atriz, porém, não contava que os genes de Clark Gable seriam tão fortes. Conforme Jude crescia, era inegável que seu rosto lembrava alguém. Não só o rosto, como muitos viram que as orelhas da criança eram iguaizinhas às famosas orelhas de Clark Gable. Quando a menina fez 7 anos, Loretta a submeteu a uma dolorosa cirurgia para prender suas orelhas. Já Clark Gable nunca assumiu a filha. Dizem que rasgou o telegrama que recebeu sobre seu nascimento, mas chegou a visitar a menina quando ela completou 15 anos. Tudo isso, obviamente, bugou a cabeça de Jude. Ela só soube dessa história quando noivou aos 23 anos, e seu noivo soltou a bomba de que Clark Gable era seu pai, mas Jude só teria coragem de interpelar a mãe 2 anos depois disso, quando o rei de Hollywood enfim faleceu, em novembro de 1960. A resposta de Loretta foi simplesmente: sim, você é meu pecado. É por isso que as duas nunca se deram bem. Ao crescer, Jude estudou psicologia e se tornou assistente social com foco em crianças e terapia matrimonial. Já Loretta tornou-se uma ferrenha republicana, defensora de políticos conservadores e adotou com o tempo uma imagem moralizadora, dedicada à religião e à família. Clark Gable, por sua vez, não viu um único filho enquanto viveu. Perdeu o amor de sua vida, Carole Lombard, num trágico acidente, e ele faleceu 4 meses antes de sua última esposa dar à luz a seu único herdeiro, no exato hospital onde Clark morreu de coração em 60. Quando Loretta assistiu àquele fatídico episódio em 98, sua filha já estava com mais de 60 anos. Sua nora lembra de ter dito sobre o significado de estupro em encontro. É basicamente quando você está com alguém em quem confia. Você diz não e a pessoa não obedece ou acredita. Não precisa ser violento, não precisa arrancar a roupa. É quando o seu não é não. Na época de Loretta, estupro queria dizer abuso com violência, o que acontecia a mulheres em becos escuros e bandidos. O assunto não era debatido na mídia e raramente entre a família. Era até incentivado que homens avançassem assim, e era a responsabilidade da mulher combatê-lo, sendo falha da mulher e não do homem, se ele conseguisse o que queria. Jude morreu em 2011, sem saber de toda a verdade por trás de seu nascimento. Em 94, ainda lançou uma autobiografia, onde dizia ao mundo que seu pai era Clark Gable. Já Loretta Young morreu em agosto de 2000 e pediu a seu biógrafo que só publicasse sua história após isso. Em novembro de 2015, então, saiu Behind the Door, The Real Story of Loretta Young, algo como Por Trás da Porta, a verdadeira história de Loretta Young, por Edward J. Funk. Quando você é guardião desta informação, é uma história assustadora para contar pela primeira vez, diz Linda Lewis, a nora da atriz. Cabe a nós provar, mas você não pode provar. Ele disse e ela disse, mas isso não significa que não devemos contar a história, acrescenta Linda. Oi, sócios!
Vou deixar o link na descrição da matéria completa com esse caso aqui embaixo no vídeo, que é uma matéria do BuzzFeed em que a jornalista reuniu essas informações. É um caso um tanto recente, até porque ainda tem gente que costuma vender a Loretta e o Clark como um casal romântico, até porque a própria filha deles, em um documentário, falou que meus pais viveram um caso tórrido nos anos 30. Como a gente falou no próprio final do vídeo, a Loretta disse que nunca quis contar isso pra filha dela porque achou que isso não ia acrescentar em nada, não ia ajudar ela em nada. Então tem gente que transforma esse caso de assédio em um caso de amor, e a gente sabe muito bem que essa é uma tática velha usada para descredibilizar essas vítimas. Então, vou deixar os links aqui embaixo caso vocês queiram conferir, queiram adentrar mais no assunto, e também deixe aqui embaixo as opiniões de vocês. E a gente ressalta isso porque nós já vimos que muita gente diz que a nora da Loretta quer ganhar em cima da história, o que não faz o menor sentido, porque ninguém ganha nada. E se você quer conhecer mais segredos do Clark Gable, a gente tem um vídeo aqui no canal que é Os Héteros da Old Hollywood, onde a gente fala também um pouco mais sobre o passado dele. E vale lembrar que essa tática que a Loretta Young usou de levar o filho para adoção e adotar novamente é uma tática muito antiga, que a gente também comentou no vídeo da vampira de Hollywood, a Barbara Lamar. Ela usou a mesma tática há 100 anos atrás, então não é nenhuma novidade, né, que isso acontecia na antiga Hollywood. É isso, gente. Obrigado se você chegou até aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Acionem o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Até a próxima. Tchau!